meus medos, toda timidez, toda prepotência. Ensina-me a lutar como os 300, mesmo eu sendo pequeno, pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não larga a espada, vigia, confia em todas as horas. Em ti sou mais que vencedor, mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. Retira meus medos, toda timidez, toda prepotência. Ensina-me a lutar como os 300, mesmo eu sendo pequeno, pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não larga a espada, vigia, confia em todas as horas. Em ti sou mais que vencedor, mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. Mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. Sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. Graça e paz, meus amados irmãos. Nos reencontramos nesse dia para juntos adorarmos
ao nosso Deus. Nós vamos, neste momento, abrir a palavra do Senhor no Salmo número 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folha não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós estaremos nesta hora cantando uma canção, Razão da Minha Fé. Nesta noite nós estaremos meditando nessa direção e queremos que você desde já esteja atento àquilo que o Espírito de Deus há de falar ao seu coração. Vamos adorar ao Senhor, Razão da Minha Fé. Falte água, ou alimento, ou suprimento para o amanhã que vem. Se nos meus olhos me faltarem toda a luz, só não me falte a presença de Jesus. Tua presença é a razão da minha fé, sua presença me conduz onde estiver. Sua presença é a razão da minha fé, sua presença me conduz onde estiver. Me falte o vento, o mar e o sol, onde estiver, sei que não vou me abalar. Se na seara o meu trigo não produz, só não me falte a presença de Jesus. Sua presença é a razão da minha fé, sua presença me conduz onde estiver. Sua presença é a razão da minha fé, sua presença me conduz onde estiver. A presença do Senhor nos basta, Ele é a nossa suficiência. Que você descubra isso, meu amado, na sua caminhada. Em Cristo somos mais do que vencedores. Nós vamos juntos adorar ao Senhor, vamos continuar louvando ao Senhor. Onde você estiver, na sua casa, exalte o nome do Senhor. Vamos cantar, levante-se, celebre, juntos adoremos ao nosso Deus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, e esse louvor diz: o teu amor não falha. Não tem nada que possa nos separar do amor do Senhor. Onde nós estivermos, não importa o que aconteça, o amor do Senhor, Ele nos alcança. Nada pode nos separar desse amor tão grande, tão poderoso. Então vamos louvar o Senhor com alegria esta canção, louvando a Deus por esse amor tão grandioso que nos alcançou. Aleluia. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. O nosso Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Tu és o mesmo para sempre.
Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. O amor de Deus não falha e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sabe de todas as coisas. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Mais uma vez, diga. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Ele é o mesmo. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se escurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. O amor de Deus não falha e nunca falhará. Vamos cantar essa canção já bem conhecida, nossa, que diz: vim para adorar-te. Diga para o Senhor nesse momento qual a razão de você estar nesse momento adorando, separando este momento. Diga para Ele: eu vim para adorar a Ti, eu vim para exaltar o Seu nome, eu vim porque eu dependo do Senhor, porque eu preciso mais do Teu Espírito na minha vida. Vamos louvar o Senhor juntos. Começando, diz: vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra Ti. Vim para adorar-te, vim para prosseguir.
dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na Não cruz. saberei. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso para as nossas vidas. Tu és tudo o que nós precisamos. Seja exaltado, seja entronizado no meio dos louvores. Aleluia. Cantaremos mais esse louvor que também fala desse amor tão grandioso do nosso Deus. Esse amor que não desiste de nós. Esse amor que nos alcança, independente de onde estivermos. Um amor que é perdoador. Um amor que é misericordioso. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor cantando esse amor. Antes eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra mim. Temos impressionante, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Impressionante, ousado, infinito amor de Deus. Vamos estar orando nesta hora, convidar a irmã Andréia que faça essa oração. Deus bendito, amado Pai, obrigada, Senhor, porque podemos ter essa liberdade de poder estar cultuando, adorando o Teu nome. Obrigada pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, Senhor. Muito obrigada pelo Teu cuidado que o Senhor tem tido para conosco dia após dia. Senhor, nós sabemos em quem temos crido, Deus. Essa é a nossa confiança e a certeza de que o nosso Deus é conosco, é um Deus bondoso, um Deus de misericórdia. Pai, obrigada por esse momento que o Senhor nos permite estarmos cultuando o Teu nome. Podemos, Senhor, alimentar a nossa alma com a Tua palavra. Podemos, Senhor, estar em comunhão com os nossos irmãos, ó Pai, dessa forma diferente, mas é uma forma que até aqui o Senhor tem nos ajudado, e por isso, Senhor, nós estamos alegres. Amém. Senhor, esteja agora ministrando a Tua palavra no nosso coração. Amém. Que a Tua palavra venha, Senhor, ser semeada de uma forma em que encontre um solo fértil, um solo em que dê muitos frutos, Senhor. Amém. E frutos dignos de arrependimento, Pai. Amém. Mudança de vida e mudança de atitude, Pai. Nós Te adoramos por esse momento e Te agradecemos em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Meus amados, quero convidá-los a abrir a palavra. Nós vamos ler no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, vou destacar dos versos 1 a 9 e depois o capítulo 2, verso 1 a 4. Abacuque 1, de 1 a 9 e depois o 2, de 1 a 4. A palavra de Deus nos fala assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão,
Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígio por toda parte. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. E aí começa a resposta do Senhor. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Agora, capítulo 2, verso 1 em diante, vemos uma segunda resposta dada pelo Senhor, mas inicia com uma postura diferente do profeta, quando diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor então me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Eu quero pensar com os irmãos nesse texto, Abacuque e nós. Quero fazer esse paralelo, olhando para a história do profeta, o momento do profeta, e trazendo também para o nosso tempo, e fazermos assim algumas aplicações. O livro do profeta Abacuque, embora contenha apenas 3 capítulos, é um gigante em orientação e instrução para as nossas vidas. Ele é tremendamente atual em sua mensagem. Se você observar, você vai ter esse entendimento. É como se estivéssemos lendo as páginas de nossa história no século 21. Nós temos ouvido muitas mensagens neste tempo. Algumas são baseadas nesse livro profético. Mas muitas vezes nós olhamos para o final, para o capítulo 3, para o final, de forma mais intensa. É claro, ali se dá o clímax da esperança, ali se dá o momento da fé, quando o profeta, de forma brilhante, ele ressalta que, ainda que haja faltas, ainda que haja desolações, ele conclui: eu me alegrarei no Senhor. Mas eu quero, nesta ocasião, propor que olhemos o contexto vivido pelo profeta e observaremos e aprenderemos grandes lições aplicáveis no nosso tempo. E aí eu começo falando sobre o nome de Abacuque. É interessante, o nome Abacuque é um nome raro, talvez você não tenha visto ninguém nesse tempo chamado Abacuque, você não conheça ninguém com esse nome, mas o nome dele, ele tem um significado interessante. Alguns estudiosos, curiosamente, dizem que o significado de Abacuque é abraçar. Olha só, como aplicar esse significado num tempo em que não podemos abraçar. E logo entendemos a aplicação deste nome ao estudar o livro. Por quê? Porque nós vemos que esse profeta, ele se abraçou com Deus, ele se agarrou em Deus, ele lutou com Deus em prol do seu povo. Literalmente,
Abacuque travou tenso diálogo com Deus. Como lemos aqui, podemos perceber, esses diálogos estavam girando em busca da resposta que ele buscava para as suas profundas indagações e seus questionamentos. Lutero entendeu que Abacuque é um abraçador, ou aquele que abraça o outro e toma-o em seus braços, confortando e segurando como se abraça uma criança de forma gostosa. A criança que está chorando e nós trazemos para perto do peito, abraçamos com força, tentando acalmá-la com a garantia de que, olhando para os nossos dias, se Deus quiser, tempos melhores virão. Abacuque é esse profeta abraçador. Ele abraça o seu povo, ele compra uma briga com Deus em prol do povo. Abacuque é um profeta de estilo diferente. Todos os outros profetas ergueram a voz em nome de Deus para confrontar o povo, para chamar o povo ao arrependimento. Mas o profeta Abacuque agiu diferente. O profeta Amós, ele convocou as nações estrangeiras e, sobretudo, o povo de Deus para o arrependimento das suas atrocidades. O profeta Isaías tocou a sua trombeta contra as nações e anunciou o juízo de Deus. O profeta Jonas foi à capital da Síria, a impiedosa Nínive, e pregou em suas ruas a subversão que desabaria contra ela. O profeta Naum profetizou a queda da Assíria. O profeta Obadias, a queda de Edom. Contudo, Abacuque não confrontou o povo, mas confrontou a Deus. Por isso destaquei que ele tem um estilo diferente. Em vez de falar à nação da parte de Deus, ele falou a Deus da parte da nação. Em vez de chamar a rebelde Jerusalém ao arrependimento, ele entra numa de fazer cobrança de Deus. Ele cobra como quem estava vendo um Deus inativo, um Deus que não estava se preocupando com as calamidades que estava saltando os olhos do profeta. De sorte, então, que este livro, o livro é um registro de experiência da própria alma do profeta com Deus, onde ele escancara e fala da sua dor e da sua questão. Os profetas falavam em nome de Deus, falavam em nome de Deus aos homens, ao passo que Abacuque discute com Deus e faz isso em tom de censura, acerca dos procedimentos divinos em relação aos homens. As queixas de Abacuque não são dirigidas contra os pecadores, mas são dirigidas contra o santo. Olha que ousado Abacuque, o profeta, na sua postura. Abacuque assume a tarefa de ir numa direção oposta do chamado que ele havia recebido. Ele chama Deus para prestar contas, ele pede Deus prestação de contas para as coisas que eles estavam vendo, coisas que eram contrárias, segundo o entendimento do profeta, àquilo que estava prescrito na aliança de Deus. Veja bem, a situação de um profeta já era uma situação complicada quando tinha que confrontar o povo. Imagine um profeta, a postura do profeta chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo à atenção. Mas agora, imagine o outro lado, imagine quão raro seria uma pessoa, um indivíduo que se arrisca a confrontar a Deus. E Abacuque é um desses. Ele se arrisca em confrontar a Deus. O que mais lhe causou espanto não foi a derrocada moral da sua gente, o que deveria. Abacuque deveria estar espantado com a queda moral e espiritual do povo, mas o que causou espanto a Abacuque era a demora e o silêncio de Deus diante da calamidade do seu povo. Sem dúvida, este é um livro para ser estudado com apurada atenção, mas eu estou certo que nós não conseguiremos fazer isso em uma única exposição, não é possível, mas eu vou tentar aqui resumir alguns pontos que considero importantes para o nosso aprendizado. No capítulo 1,
que lemos alguns versículos, Deus deixa a terra alarmada e Abacuque fica assustado. Ele recebe uma mensagem pesada de Deus. Quando nós olhamos o início do versículo 1, nós encontramos uma palavra chamada sentença. Essa palavra hebraica, massá, traduzida por sentença, significa peso, significa fardo. Você imagina assim, a sentença é essa. Olha só, a sentença vem da parte de Deus. Na verdade, não é uma mensagem agradável. Quando você ouve uma sentença, não é algo que agrada, muitas vezes. Não é algo que vem de forma palatável e que você gostaria de proferir ou gostaria de ouvir. Mas aqui estava um aviso a uma nação rebelde. Por isso a palavra vem sentença. Um aviso da parte de Deus para uma nação rebelde. Mas aí a gente vê uma outra coisa. Ele também, Abacuque, vive o drama de não ter as suas orações respondidas. É interessante isso. Versículo 2, ele começa então a indagar assim: até quando, Senhor? Essa é a pergunta que o profeta faz. Até quando, Senhor? Em meio ao drama, em meio ao caos, em meio à luta, em meio ao desespero, essa também é a pergunta que nós gostamos de fazer para Deus. Talvez, nesse tempo que estamos vivendo, se você ainda não perguntou, provavelmente você já deve ter pensado: Senhor, até quando? Até quando vamos ter que suportar isso? Até quando nós teremos a situação normalizada? Essa tem sido a indagação. Abacuque sente que Deus está inativo. Na sua experiência, ele sente que Deus está retardando a resposta da sua oração. Mas ele, por outro lado, ele fica assustado porque ele começa a associar que Deus estava ativo em mostrar a iniquidade e a opressão do povo. Então, ele levanta sua voz e diz: terei de ver estas maldades para sempre? Olha como o profeta questiona Deus. Terei de ver essas maldades para sempre? A opressão, a violência estão sempre diante de mim? Versículo 3 dá conta disso. E aí, então, vem os versos 5 a 11, onde Deus começa a falar. O profeta estava inquieto com o silêncio de Deus, mas agora ele ficou desesperado quando Deus começou a falar. E é isso que eu quero que nós atentemos. Ele estava inquieto porque até então ele pensava que não estava ouvindo nada de Deus. Mas então Deus propõe a falar e agora ele se desespera. Por quê? A resposta de Deus não era exatamente o que ele queria. Mas Deus não subordina seus projetos ao querer humano. Quero que você entenda isso. Deus cumpre a sua palavra, não apenas quando esta é a nosso favor, mas também quando ela é contra nós. A palavra de Deus se cumpre em todo o tempo. E aí, gente, podemos destacar algumas coisas. A primeira delas, a voz de Deus pode ser mais perturbadora do que o seu silêncio. Foi isso que Abacuque sentiu. Abacuque estava inconformado com o silêncio de Deus. E quando Deus então respondeu à oração, ele ficou ainda mais aflito, pois a resposta veio de forma inimaginável. E mais uma vez eu digo, Deus não está sujeito ao nosso programa, Deus não está sujeito à nossa agenda, Ele não obedece à nossa agenda, porque a palavra bem declara que os seus caminhos, os caminhos de Deus, são mais elevados do que os nossos. Uma outra coisa é que a ação de Deus, ela pode ser mais perturbadora do que a sua inação, ou a sua falta de ação. Queridos, Deus não está e nunca esteve alheio ao que vinha acontecendo no mundo, como Deus não está alheio ao que está acontecendo no mundo no tempo que nós estamos vivendo. Você pode até não concordar, mas aqui eu vou destacar mais algo. A terra, no meu entendimento, está sob o juízo de Deus, como esteve nos dias de Noé, como esteve nos dias de Ló, como esteve no dia de Abacuque, como esteve nos dias de Jonas, como esteve nos dias de Oséias, de Jeremias e de tantos outros profetas. Deus está chamando a nação a um conserto, Deus está chamando a nação ao arrependimento, mas não temos visto
o mover do povo nessa direção. Não temos visto o mover do povo em busca de temor e quebrantamento diante de Deus. Eu, particularmente, não tenho percebido isso. Nos dias de Abacuque, quando Deus estendeu o braço para agir, trouxe não a restauração de imediato, mas trouxe a disciplina. A ação de Deus veio na contramão da expectativa do profeta. Deus trouxe os caldeus para serem vara da sua disciplina sobre Judá. E aqui aprendemos mais uma lição. O Deus que trabalha em silêncio nunca deixa de agir. Perceba isso. O Deus que trabalha em silêncio nunca deixa de agir. Deus havia advertido o seu povo repetidamente, sem que esse desse ouvidos. Vários profetas haviam proclamado a palavra, mas o povo, contudo, rejeitou as instruções. Se você folhear a Bíblia e ir lá para 2 Crônicas, capítulo 36, verso 14 a 16, você encontrará o seguinte: também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentava mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminavam a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, o povo, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Essa palavra, gente, é confrontadora demais. Esse texto é confrontador e nós podemos fazer uma leitura do que temos visto acontecer nos nossos dias. O povo continua distante de Deus. Deus enviara calamidades naturais, como seca, como pragas, bem como derrotas militares, mas o povo não se abalou. Em vez de se arrependerem, as pessoas endureceram o coração e ainda mais buscavam a ajuda dos deuses das nações ao redor. Permita-me dizer, neste tempo não tem sido diferente. Poucos são os que têm se voltado para Deus. Mesmo em meio a tantas coisas ocorridas em nossa história, como a violência, como a corrupção, como a derrocada moral e, por último, nesses dias, a pandemia instalada. Mas vemos poucas pessoas preocupadas em voltar-se para Deus. E aí, para o nosso embasamento, observem, a partir do versículo 5, uma descrição da ação de Deus. Olha só o que Deus revela ao profeta. Quando olhamos o versículo 5, veja bem, a gente aprende aí algumas coisas. O primeiro é uma obra de Deus. O Senhor fala: eu realizo em vossos dias. O Senhor estava direcionando o que estava acontecendo ao profeta, porque eu realizo em vossos dias. Segundo, é uma obra que produzirá espanto e surpresa. Versículo 5, de novo, nossa referência. Algo que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Olha só, é uma obra que produz surpresa e grande espanto. Mas há uma terceira coisa. Deus exerce um governo universal. Versículo 5, o Senhor fala assim: vede as nações, observem as nações. O que isso quer dizer? O profeta, ele estava com o seu olhar acanhado. O profeta estava com o seu olhar voltado apenas para Judá, mas Deus ordena a levantar os olhos e ver entre as nações. Gente, o problema que estamos passando não é um problema apenas local, é um problema de abrangência mundial. A compreensão humana é quase sempre restrita, local, mas a visão de Deus é universal. O governo de Deus abrange o mundo inteiro. Ele é soberano sobre toda a terra, sobre os 4 cantos do universo. Ele é Senhor. Então, vale destacar o seguinte: no capítulo 1,
o profeta confronta a Deus, cobrando uma posição compatível com o seu caráter santo e seus atributos majestosos. O profeta é ousado, volto a dizer, ele começa a pontuar os atributos do Senhor, a gigantesca atribuição de Deus, ele começa a se posicionar assim. E aí a gente vê nos versos 12 a 17, ele em todo o tempo lançando isso para Deus. Mas no capítulo 2, ele começa a mudar de atitude. O profeta começa a mudar de atitude. Ele passa a depositar a sua esperança em Deus, aguardando o grande livramento do Senhor. Ele resolve se colocar no seu observatório e esperar pela revelação que Deus haveria de dar à sua questão. E aqui aprendemos mais o seguinte: diante do caos incontrolável, o que fazer? Talvez seja essa a pergunta que você tem feito. Talvez seja essa a pergunta que tenha pairado na sua mente, na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia. Veja o caos incontrolável. E está incontrolável mesmo, gente. Há poucos dias nós estávamos aí vivendo a expectativa de uma bandeira verde. Estava em bandeira amarela, bandeira verde, seria o próximo passo. Agora a gente já vê a situação retroceder e estamos para a bandeira laranja, podendo chegar à vermelha. E o negócio é complicado, ou seja, é incontrolável a situação. Mas o que fazer diante disso? Nós não temos o que questionar a Deus. Primeira coisa que eu preciso dizer é isso. Nós não temos que questionar a Deus. Nós precisamos, sim, rever as nossas atitudes, rever as nossas decisões, rever as nossas escolhas, rever as nossas prioridades. Porque o povo está muito desesperado, querendo que as coisas voltem a funcionar, mas não para agradar a Deus, mas para ir para as lojinhas que estão espalhadas na cidade. É essa situação que a gente tem visto acontecer. Pasmem, algumas igrejas voltaram. Por quê? Houve um decreto, falo isso da parte de Rio das Ostras, que é a nossa realidade. Houve um decreto e algumas igrejas voltaram. Para a nossa tristeza, essas igrejas que voltaram não tinham dentro dos seus templos nem os 30% da capacidade. Estava vazia. Quando as ruas estão lotadas, os shoppings ou os comércios, as pessoas estão indo em todos os lugares. E parece que poucos estão realmente interessados em voltar para Deus. Mas volto a dizer, diante do caos, o que fazer? Aí eu vou aprender com Abacuque, que ele precisou aprender uma lição. E a primeira coisa, nós devemos subir à presença de Deus e colocar a nossa causa em suas mãos. Veja bem o versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, que resposta terei à minha queixa. Abacuque, agora, ele deixa os vales da sua dor, das suas queixas, da sua razão, e sobe a torre de vigia. Ele se aparta do ambiente conturbado e turbulento e busca um lugar de sossego para a sua alma, a fim de lançar-se perante o Senhor, a fim de lançar a sua súplica para Deus. Resumindo, olhando para nós, fique em casa, vá para o seu aposento, entre no seu aposento, feche a porta e aguarde no Senhor. Tenho visto que não é esta a realidade no nosso tempo. Aqui, nos dias de Abacuque, tudo estava em ruínas ao redor do profeta. Não havia nenhuma possibilidade de resistência aos caldeus. Não havia nada que poderia ser feito naquele momento, senão recorrer ao único que é poderoso para fazer abundantemente mais, além do que pedimos ou pensamos. Foi então que o profeta orou. Martin Lloyd Jones diz que o princípio ensinado pelo profeta é que devemos nos desligar do problema e descansar em Deus. Abacuque diz: vou sair deste vale de depressão, vou para a torre de vigia, vou galgar as alturas, vou olhar para Deus e para Ele somente. Guarde, querido, uma coisa:
Abacuque escolheu não ficar prisioneiro mais do problema. Ele escolheu não ser preso no desespero. Ele apresentou sua causa para Deus e ficou esperando. E eu quero dizer o seguinte: essa escolha está nas nossas mãos. Você pode fazer essa escolha de descansar em Deus, de esperar tão somente no Senhor. A exemplo do que a própria palavra diz, temos de nos desembaraçar deliberadamente dos problemas que nos encurralam, puxar-nos para fora deles e tomar a posição de olharmos somente para o Senhor. A imagem do vigia traz uma lição espiritual para nós. Como povo de Deus, nós devemos saber que o perigo se aproxima e é nossa responsabilidade alertar as pessoas a fugir da ira vindoura. Precisamos também ter a nossa torre vigia. Precisamos ter o nosso lugar secreto de oração. Precisamos aproveitar esse tempo para estarmos próximos de Deus, aprendermos mais de Deus, conhecermos mais a Deus. Mas, diante do caos incontrolável, o que fazer? Segunda coisa, devemos aguardar uma resposta específica de Deus. É isso que o profeta diz: eu agora entrarei e estarei nesta fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei. Querido, o céu pode ficar em silêncio por um tempo, mas nunca sem deferir os nossos rogos. Se oramos, devemos esperar pelas respostas. Precisamos continuar confiando em Deus. Precisamos aguardar ansiosamente por sua resposta. Precisamos nos colocar na torre de vigia e esperar que Ele venha ao nosso encontro. O silêncio reverente de Deus faz parte essencial da oração. Lembra do que o salmista disse? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, verso 10. As pessoas de fé não somente oram, mas esperam resposta às suas orações. A esperança da resposta é o teste da nossa fé. Todo dia esperamos no Senhor. Diante do caos incontrolável, o que fazer? Terceira coisa, devemos ter liberdade de abrir o nosso coração para Deus. Versículo 1 é a mesma referência do versículo 1 do capítulo 2, e a gente vê a oração de Abacuque. A oração que antes era uma queixa, um lamento, um grito de dor. Ele questiona a ação perversa dos caldeus contra Judá. Ele não consegue conciliar o caráter santo de Deus com o uso que o Senhor está fazendo dessa nação amarga e violenta. Então agora ele abre a alma e apresenta a Deus a sua amarga queixa. O que isso nos ensina? É que é aos pés do Salvador que devemos chorar. É aos pés do Senhor que devemos estar. É no altar de Deus que devemos derramar as nossas lágrimas. É diante do trono da graça que encontraremos socorro na hora da tribulação. O que fazer diante do caos incontrolável? Nós devemos observar o agir de Deus e obedecer a sua palavra. E aí vem uma figura interessante no texto. Versículo 2 do capítulo 2, vem a resposta de Deus. E aqui nesse contexto, Deus revela a Abacuque o porquê do isolamento, o porquê do silêncio, o porquê da invasão dos inimigos. E o Senhor diz assim: escreve a visão, grava sobre tábuas, faça um outdoor, para que todos que passarem consigam ler, mesmo se estiverem correndo. O que isso nos mostra, gente? Mostra que essa mensagem é uma mensagem urgente, é uma mensagem para ser perpetuada. A visão deveria ser bem legível, deveria ser acessível a todos. Todos precisam saber. Essa visão não era destinada apenas ao profeta, mas também às gerações. Era uma mensagem universal. Todos devem conhecer. Hoje temos a palavra que Deus nos revelou. Nós temos a Bíblia Sagrada. E digo, ela não é fruto da cogitação humana, também não é fruto das lucubrações das mentes mais iluminadas. Nós só conhecemos a Deus e seu plano redentor para a humanidade porque Ele nos transmitiu a sua palavra. E essa visão aqui apresentada
é um alerta para os de ontem, é um alerta para hoje e é um alerta para amanhã. Por quê? Porque nos versos 6 a 19, o Senhor começa a desferir os seus ais. E aqui, quando o Senhor começa a desferir os seus ais, ele começa a apresentar ao profeta a real situação que o povo estava vivendo. Veja bem, e aí ele começa a falar: ai do soberbo, ai do arrogante, ai dos presunçosos, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? Ai daquele que ajunta em sua casa os bens mal adquiridos e que na sua cama maquina o mal. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Está coberto de prata e ouro, mas no seu interior não há fôlego nenhum, não há vida. Então, foi diante de tantos ais que também o profeta Isaías exclamou: ai de mim. Ah, gente, há momentos que olhamos para os ais instalados na nossa comunidade, no nosso tempo, no nosso país, no mundo, e esquecemos também de olhar para nós e percebermos a necessidade de dizermos: ai de mim. Amados, esse é o teor dessa mensagem. Ai de mim, porque quando ouvimos os outros ais, percebemos que assim tem caminhado a humanidade, nem aí para Deus, envolvida em tantas coisas, em tantas complicações, em tantas confusões, e agora pergunta ainda para Deus: quando será que Ele vai agir? Quando virá o livramento? Antes de questionar a Deus, pergunte: ai de mim. Olhe, questione o ai de mim, veja perecer. Por quê? Porque se não houver a consciência do ai de mim, todos perecerão. Mas eu quero concluir essa palavra dizendo o que fazer diante do caos incontrolável. Último lugar, nós devemos viver pela fé. Versículo 4 diz assim: o justo viverá pela fé. As palavras vão além do exterior para o interior, além do simplesmente físico para o espiritual, além do presente para o futuro, além do que é intermediário para o final e eterno. Este precioso verso se constitui no tema central do cristianismo. Esse texto, ele é mencionado 3 vezes mais no Novo Testamento. Você vai ver em Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38, de sorte que é a síntese da mensagem salvadora: o justo viverá pela fé. A importância dessa verdade para os dias de Abacuque, qual era? Por que está inserido isso aí nos dias de Abacuque? Os caldeus, com toda a arrogância, eles não iriam subsistir. A orgulhosa Babilônia seria desarraigada física e espiritualmente, mas o pequeno Judá, aquele povo pequeno, não seria destruído. Os caldeus estavam marchando para a morte, mas os justos trilhariam o caminho da vida. Por isso o Senhor traz luz ao profeta Abacuque, dizendo: o justo viverá pela fé. Qual é a importância dessa verdade para os nossos dias, meu amado? A igreja não pode permanecer em pé sem a doutrina da fé. Por quê? Porque onde a fé é negada, gera a incredulidade. A palavra nos aponta a seriedade desse momento. E aqui nós poderíamos ainda destacar fundamentos que o texto nos traz. Primeiro, vimos aqui o fato da disciplina de Deus. Segundo, vemos o fato de que o mal se destrói a si mesmo com uma arrogância notável. E terceiro, a gente vê que o fato da fé é a condição de vida que nós temos alcance, que está ao nosso dispor. O grande ensino de Abacuque é que o justo vive pela fé. E eu finalizo dizendo assim: pela fé você vive, pela fé você vence,
Pela fé, você se dispõe, pela fé, você caminha na certeza de que ninguém poderá separá-lo do amor de Deus, como cantamos também nessa noite, infinito, incomparável, imenso amor de Deus. Que pedido podemos fazer neste tempo, nesta noite? Que pedido você poderia fazer? Você poderia orar e dizer: Senhor, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, disposto a obedecer, disposto a seguir o teu querer, porque eu sei que se tivermos um coração novo, um coração que está afinado com o Senhor, nós estaremos firmes em meio a todas as lutas que temos enfrentado, porque o Senhor estará vindo ao nosso encontro para nos fortalecer e nos ajudar a vencermos as batalhas que ainda hão de vir. Querido, peça ao Senhor que trabalhe no seu coração, que trabalhe na sua mente e que o ajude. Ele está presente, Ele age em todo o tempo. Perto está o Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar esta palavra, que você possa ter entendido aquilo que nós precisamos verdadeiramente atentar. Os dias de Abacuque, dias difíceis. Os nossos dias, dias difíceis. Mas para Deus não há nada impossível. Deus te abençoe. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos.
Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprindo todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amado Deus, essa é a nossa oração. Ao ouvirmos a Tua palavra, refletirmos, ó Deus, sobre o tempo que estamos vivendo, só temos, ó Deus, esse pedido a Te fazer agora, que perdoas o nosso pecado, nossas transgressões, limpa a nossa mente, purifica-nos com o Teu Espírito, dá-nos, ó Deus, um coração sensível à voz do Senhor, para que possamos, ó Deus, viver os nossos dias honrando, bendizendo o Teu nome, mesmo em meio ao caos instalado. Porque, ó Deus, quem serve ao Senhor, passa pelo vale não temendo, mas certo de que o Senhor perto está e contigo vencemos. Ó Deus, abençoa cada família nesta hora, cada casa, cada irmão. Ó Deus, as lutas que têm sido constantes na vida particular do meu irmão. Peço, Pai, nesta hora, que o Senhor vá ao encontro dele, trazendo paz que vem do alto, para que possa, ó Deus, amanhecer num novo dia, olhando para a Tua graça bendita e sendo satisfeito no Senhor, sabendo que em tudo podemos alegrar no Senhor. Esta é a mensagem que o profeta Abacuque concluiu, do caos à canção de vitória, quando ele pôde experimentar da presença do Senhor e sentir que a direção do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, ajuda-nos a entender a Tua palavra e, ó Deus, nela nos satisfazermos, para que, ó Deus, assim estejamos preparados para todos os desafios que ainda hão de vir. Nós oramos rogando que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso santo e eterno Pai, e que a comunhão do Santo Espírito do Senhor conosco esteja, nos fortalecendo todos os dias. Amém. Amém. Querido, semana abençoada para todos. Que a graça e a paz de Jesus invada sua mente e seu coração, e que você possa viver essa semana contando as bênçãos do Senhor, não olhando para as lutas e dificuldades. Suba à torre de vigia, conforme a palavra que nos ensinou. Fale com Deus, rasgue o coração e alma diante do Senhor. Ele virá ao teu encontro. Ele é o nosso socorro, refúgio e fortaleza. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Em Ti sou mais que feliz.